Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais se não uma prova, um indício muito forte de que aquilo que nós viemos falando nos últimos 10 anos está se concretizando cada vez mais claramente diante dos olhos de todos. E devido a isso, é necessário cada vez mais sermos claros, embora seja cada vez mais difícil fazer isso, devido a tudo que está ocorrendo em todas as mídias sociais e as senhoras e senhores têm ciência. Então, ao final deste vídeo, nós vamos surpreender um pouco com um pouco de inovação naquilo que nós fazemos aí em nossas análises geopolíticas, porque cada vez mais a necessidade de clareza se impõe. Veja o que diz esta matéria primeiramente. Índia e Estados Unidos assinam um acordo de co-desenvolvimento para veículo aéreo não tripulado. Aqui a tradução está um pouco truncada, isso aqui é um site da Índia, né, de hindu. Enfim, é um lançamento aéreo feito entre um acordo dos Ministérios da Defesa de ambos os países, Índia e Estados Unidos. Isso aqui demonstra o quê? Que esses países eles estão cada vez mais intrinsecamente conectados. Aqui nós temos o Mike Pompeo, que é o ex-secretário dos Estados Unidos, e foram eles quem deram início a isso. Só que isso aqui é uma matéria de 13 de setembro de 2021 e mostra que as coisas estão caminhando no mesmo destino, embora o presidente tenha sido trocado e embora as pessoas tivessem acreditado que as coisas iriam tomar um rumo diferente. E eu dizia, vocês estão completamente enganados. Acho que eu fui o único que disse isso, pelo menos que eu saiba, fui o único, porque a maioria dos analistas de geopolítica analisam as coisas puramente com aquilo que elas conseguem ver nas matérias, tais e quais estas que a gente analisa aqui, como essa de hoje, por exemplo. Eles dizem o seguinte: é um passo significativo no sentido de aprofundar a colaboração em tecnologia de defesa entre as duas nações por meio de co-desenvolvimento de equipamentos de defesa. Então eles dizem que eles assinaram no final de julho um acordo do projeto para veículos não tripulados no âmbito da Iniciativa de Tecnologia e Comércio de Defesa, conforme informado pelo Ministério da Defesa nesta sexta-feira. Então a coisa já está bem adiantada. Como eu venho dizendo, esses países estão se aliando, sim, estão trocando tecnologia, porque eles estão para confrontar um adversário em comum, que é a China. E como eu disse, Biden não mudaria a política de Trump neste sentido de confrontar a China. E como eu venho dizendo, as coisas não vão ficar apenas em um confronto econômico. As coisas estão sendo desenhadas para que isso aí descambe para algo muito mais quente. Eles dizem assim: o objetivo principal do DTTI é trazer um foco de liderança sustentado para promover a troca de tecnologia colaborativa e criar oportunidades para coprodução e codesenvolvimento de tecnologias futuras. Para quê? Para as forças militares indianas e americanas. Então, num primeiro momento, eles falam de veículos não tripulados, né? Troca de tecnologia e tal, mas aqui fica bem claro que isso aqui está buscando o co-desenvolvimento de tecnologias futuras. Co-desenvolvimento quer dizer os dois países atuando junto para desenvolver uma tecnologia futura. Para quê? Para as forças armadas, para as forças militares indianas e americanas. Ora, ninguém desenvolve tecnologia para uma força militar se não for com o intuito de confrontar alguém, um adversário. Agora vamos passar para aquilo que eu disse que eu faria de uma maneira um pouco diferente, porque as coisas, pessoal, elas estão se precipitando cada vez mais rápido e não há, talvez, muito mais tempo para que as pessoas entendam o rumo para o qual nós estamos nos encaminhando. Nós estamos em cada vez menos pessoas aqui, porque as pessoas se interessam cada vez menos pelo que vai acontecer devido à alta pressão que elas estão sentindo por conta de todo o desânimo que está sendo gerado devido ao princípio das dores de parto. As pessoas estão
ansiosas, deprimidas e não querem mais olhar para essa realidade dura, mas eu vou continuar enquanto Deus permitir. E a realidade dura é a seguinte, também, mais uma realidade dura. Veja como é a distribuição da população mundial. A população mundial não está distribuída de forma regular pelo globo. Há enormes áreas com vazios demográficos, como no continente africano e na América do Sul. Nós sabemos que, nós que somos aqui do Brasil, por exemplo, há áreas gigantescas com muito pouca gente. Por exemplo, a Amazônia, só para citar um exemplo. Mas mesmo áreas mais densamente povoadas, como do estado de São Paulo, possuem grandes áreas sem muita densidade populacional, são as reservas florestais, etc. Todo o país aqui é assim e a América do Sul como um todo é mais ou menos parecido. Então nós vamos ver aqui onde é que está a maior concentração da população, da densidade populacional mundial. Todo mundo já sabe isso, mas eu acho que é interessante nós mostrarmos, né, para que isso seja mais palpável, digamos assim. A Ásia, ela tem uma população de 4.641.054.775 pessoas. Isso é o que se estima, mais ou menos. Eu acredito que tem bem mais, tá, pessoal? Mas é mais ou menos estimado e, proporcionalmente, eu acho que isso aqui está correto. Mais ou menos 2/3 da população mundial estão na Ásia, 59,5%. Então não interessa se esse número aqui está inferior àquilo que de fato eu penso que realmente existe, eu acredito que está bem inferior, mas eu acredito que pelo menos esse índice aqui está correto. Aproximadamente 2/3 da população está na Ásia, mais especificamente ali entre a Índia, a China e o Paquistão, principalmente naquela região ali. Então a África vem em segundo lugar com 17%, a América como um todo, incluindo a América do Norte, que é o terceiro país mais populoso, né? Tem então toda a América 13%, a Europa bem menos, embora que é uma região bem pequena, né, para ter tanta gente, quase 1 bilhão de pessoas, 747 milhões. Esses dados aqui já estão mais parecidos com a realidade, tá, pessoal? E a Oceania, então, quase insignificativa, insignificante, aliás, em comparação com o restante. Mas o que nós temos de focar é o seguinte: Ásia, 60% da população mundial. E aí nós vemos, então, os Estados Unidos se aliando com a Índia, que é separado da China pelas montanhas do Himalaia. Um grande muro de proteção entre essas duas supernações em população. E aí nós temos aqui os países, né, que mais têm população, a China com 1 bilhão e 433 milhões. Isso aqui são números, na minha opinião, irreais. Para mim é muito mais gente, tá, pessoal? 1 bilhão e 433 milhões, Índia com 1 bilhão e 366 milhões, Estados Unidos em terceiro lugar com 326 milhões, e aí vamos aqui, ó, o Brasil não é dos menores países, ele está em sexto lugar com 211 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Porém, nós temos um país muito grande, então a nossa densidade populacional, isto é, a proximidade em que as pessoas estão umas das outras, não é tão grande. Então aqui eles fazem um termo, né, mais ou menos distribuindo onde é que as pessoas estão localizadas, o que, na minha opinião, também não está bem correto, porque aqui a densidade ela seria um pouquinho maior, graficamente falando. E a China, vocês veem que tem a concentração mais no litoral, o interior tem muito deserto, muitas montanhas, é mais para agricultura, mas e nem todo o território é agriculturável, bem pouco dele, né? A Índia aqui, então, com bastante concentração. Aqui teria que ser bem mais amarelado, digamos assim, mas tudo bem, dá para entender. E o que eu quero concluir com tudo isso? A maioria dos analistas, a esmagadora maioria, não concorda, ou melhor, nem considera a existência de profecias falando sobre coisas como o livro das Revelações, né? Onde consta aqui que foram soltos, por exemplo, em Revelações 9:15, foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para o dia, a hora, o dia, mês e ano, a fim de eliminarem, né, a terça parte dos homens.
E aí diz assim: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Tudo alegoria, né? Tudo uma coisa mais ou menos representativa do que é fática, do que será fática, na minha opinião. E eles dizem assim: por estes três foi eliminada a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, que é, pela força dos exércitos de 200 milhões de pessoas. Agora me diga, quem é que tem a capacidade de ter 200 milhões de soldados em atuação? O Brasil não tem nem praticamente isso em pessoas, né? Os únicos dois países que teriam essa capacidade seriam China e Índia. E aí nós vemos que aqui está dizendo que a terça parte dos homens será eliminada neste momento, quando isso acontecer. Aqui nós temos 2/3 da população mundial localizada nessa região. Então, quando as coisas precipitarem, começará por aqui, segundo o que eu tenho entendimento. A maioria dos cristãos, nem mesmo cristãos, acredita. A maioria dos cristãos fica no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Para eles, a Bíblia é só o Evangelho. Alguns leem Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Pedro, 1 João, Tito, Filémon, livro de Judas, enfim, Tessalonicenses, tudo, menos o livro das Revelações. Isso aí para eles é desconsiderado. Eu, por algum motivo, sempre fui atraído por entender as revelações, porque Apocalipse não quer dizer fim, não quer dizer o encerramento da história humana definitivamente. Ele quer dizer, a tradução dessa palavra é revelação. Nem todos têm a revelação, porque nem todos se interessam por ela. Um forte abraço, boa sorte a todos nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser.